Olá, você que acompanha as redes sociais do DC+, e também o dcmais.com.br. Nós estamos aqui dia 18 de março, quinta-feira, início de medidas restritivas mais rigorosas na cidade de Ponta Grossa, em virtude aí do contágio pelo coronavírus e a Covid-19 que está se perpetuando, e também aí a questão do hospitalar, né? Muitos hospitais, seja público ou privado, em situação aí de colapso, e por isso, nesta quinta-feira, nós vamos falar um pouco sobre esse lockdown, e nós estamos recebendo aqui o Douglas Taques Fonseca, presidente da ACPG, Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, né, que representa o comércio que também sofre nesse momento pela paralisação, especialmente aqueles serviços considerados não essenciais. E é a medida mais rigorosa da cidade que está vigente a partir de hoje e que dura, a princípio, até o dia 29 de março. Então serão 10 dias aí de restrição, começando aí por esta quinta-feira. E o Douglas está aqui, a gente agradece a sua presença, Douglas, para falar um pouco sobre o impacto, né, na economia, né, na questão econômica, e eu vou de imediato ao assunto, né? Qual é o posicionamento hoje da ACPG, né, você como presidente, diante desse lockdown que começa hoje em Ponta Grossa? Bom, muitos comerciantes e nossos associados me perguntam, né? E daí, e a imprensa também, e daí, Douglas, a Associação Comercial apoia o lockdown? Ora, essa questão de dizer que apoiar é um termo até meio esquisito, porque a gente apoia as coisas que a gente gosta, né? Mas, infelizmente, isso a gente não gosta, mas entendemos que é necessário. Entendemos que precisava ser feito e tem que ser feito, contra a nossa vontade, contra tudo o que nós podemos pensar, né? Nós achamos que a medida foi certa, né? E tomara que essa medida seja o mais curta possível, o mais breve possível, né? Para que a gente possa recuperar o comércio, a indústria e tocar a vida normal. E eu pergunto a você, existe já uma estimativa de perda do que o comércio vai perder? A CPG já tem assim um levantamento, uma perspectiva de perda? Não temos, porque primeiro que você não sabe até quando vai, né? Quanto tempo vai durar, né? E é difícil você imaginar assim um impacto, né, de alguma coisa, projetar isso aí para frente, porque são muitas variáveis que tem, né? E essas variáveis a gente não consegue dimensionar elas, né? Então o impacto nós vamos ver mesmo lá no futuro, né? Agora a gente está fazendo de tudo com a prefeitura e tal, argumentando certas ideias para diminuir, para que esse impacto seja o menor possível, né? Mas dimensionar com certeza é impossível agora. Isso sobre o que o Douglas falou em relação aí até quando vai, né? A gente diz até dia 29, mas pode ser prorrogado dependendo dos números, né? E é sempre bom a gente falar ao nosso público, né, que nos acompanha, o seguinte: começa hoje as restrições, mas esses números de hoje, eles só vão se refletir daqui uma semana, daqui 2 semanas, né? Então, assim, o número alto ainda vai continuar por algum tempo, mesmo com o lockdown. E depois, daqui 1, 2 semanas, é que nós vamos ver o reflexo nos números da Covid-19 e que aí, de repente, a prefeitura, o governo do estado vão poder flexibilizar, né, essa situação em relação ao comércio, ao que não é considerado essencial. E falando do que não é considerado essencial, tem setores que preocupam mais, determinados setores do comércio, determinados setores de venda? O que mais preocupa nesse momento? Bom, só voltando um pouquinho na pergunta anterior para complementar, quando você falou de impacto, né? Você veja bem, com isso aí, muitos tipos de indústria tem que fechar, nem todas conseguem ficar, né? Bom, daí então acabou o lockdown. Daí a indústria tem que começar a produzir, para depois ter mercadoria, para depois mandar para o comércio. O comerciante está ali com a porta aberta, mas ele tem mercadoria para abrir logo em seguida, porque o impacto também afetou muito os fornecedores deles para trás.
Então, isso é mais uma dificuldade, você evidenciar o impacto, como é que vai ser, quanto tempo vai demorar, né? Bom, desculpe, com referência a A setores. A setores, tá. Com certeza, o setor de restaurante é o que mais prejudica, né? O pessoal de restaurante, bares, restaurante, isso é um desastre. O pessoal dos carrinhos de venda de alimento e tal, né? Esses são os primeiros prejudicados, né? Porque eles não têm muita alternativa, né? Então, aí, hotéis também é complicadíssimo, né? E a hotelaria está no essencial, mesmo assim, né? Isso, mas mesmo assim, tá, pode não, mas daí o cara vai vir aqui fazer o quê? Porque o resto está fechado, né? Então, por mais que o hotel esteja aberto, mas não vem cliente, né? Não tem o que fazer na cidade, está tudo fechado. Então, essas categorias aí sofrem demais, entende? E a gente vai tentar ver se resolve isso quanto antes possível. E muito se diz, né, que a CPG ela acaba representando demais os grandes empresários da cidade. Qual que hoje é a representatividade dos pequenos empresários, daqueles menores dentro da CPG? Tem uma representatividade também desses menores empresários? Olha, nós temos uma diretoria lá na ação comercial, que é a diretoria comercial, tá? E a nossa diretora é a Flávia Barrichello, tá? Ela está fazendo um excelente trabalho. Para os pequenos, porque os grandes, eles não dependem da associação comercial. Então, hoje, se uma associação comercial, ela sobrevive em função dos pequenos, entende? Tanto da indústria como do comércio, porque o grande, ele tem uma baita estrutura de tudo, entende? Então, ele depende pouco de uma entidade, de uma ação comercial, né? Agora, o pequeno empresário, sim, esse realmente depende. Então, nós temos programas em bairros que a gente faz, né? Associação comercial nos bairros. Então, cada semana é num bairro que vai lá, conversa com os empresários, vê as dificuldades e tal, e assim por diante, né? Então, esse é o trabalho que nós fazemos mais a nível do pequeno. E sempre ajudar, nós temos diversos cursos na ação comercial, né? De treinamento pessoal, treinamento de vendedor, treinamento de gestão, tudo isso é para o pequeno, porque o grande não precisa disso. O grande faz isso por conta, tem toda a sua estrutura que automaticamente faz isso, né? O pequeno é que não tem orientação, como pegar um financiamento, como arrumar um financiamento nesse momento difícil. Nós temos lá o pessoal que atende, nós temos um convênio com o Sebrae, que estamos sempre juntos, trabalhando nessa área do pequeno comerciante. Então dá para dizer que os posicionamentos da CPG é para representar essa classe. É muito classe. mais para o pequeno do que para o grande, com certeza. Então tá aí a palavra, inclusive até passar um dado aí que, né, nessa questão de pequeno, né, nesse momento aí o percentual de donos de pequenos negócios que tiveram queda no faturamento subiu para 76%, indica uma pesquisa do Sebrae e também da FGV, realizada aí no final de fevereiro. Então tem uma queda realmente no faturamento, especialmente dos pequenos empresários. Em relação, então, Douglas, aí, como que foi essa conversa? Porque durante essas últimas semanas, antes do lockdown, teve muita conversa com a prefeita, muitas reuniões. Quando que a prefeita chegou para vocês e apresentou que ia ter lockdown, que vocês ficaram sabendo? Ela, digamos, ela avisou com uma antecedência para vocês se prepararem de alguma maneira? Uma certa antecedência, sim, porque nós tivemos diversas reuniões, né? E diversos horários, tivemos opinião até no domingo à noite na casa dela e tal, sobre a discussão do lockdown, né? E daí tivemos aí uma outra discussão na segunda-feira de manhã também, para complementar aquela reunião da noite, né? E ela sempre deu a entender que teria lockdown, tá? Agora, ela também tem que estar mais ou menos antenada com o governo do estado, né? É uma ação meio conjunta. Então, dizer assim, vai ter ou não vai ter, nunca foi assim, mas foi dado a entender que não teria outra saída sem ter lockdown, entendeu? E nós lá, nesse momento, dado a toda a exposição de problemas que está tendo hoje, infelizmente, nós tivemos que concordar com a prefeita de que realmente o lockdown é necessário. É impossível, entendeu? Se você for ver hoje nos hospitais, é um desastre, entendeu? A coisa é complicada. Tem fila de gente chorando na porta, os parentes chorando na porta do hospital porque o pai está morrendo e não pode entrar dentro do hospital. A família está morrendo e não pode entrar.
Poxa, isso é sério. Aí aumentou bastante. As mortes aqui no Ponta Grossa aumentou bastante. Né? Então, lockdown é ruim. Claro que é ruim, mas fazer o quê? Né? Agora nós estamos lidando com vida, não é mais, eu deixei de faturar um pouquinho mais, vai me dar problema no financeiro, não. É vida que está em risco. Não é o financeiro da empresa ou até a sobrevivência da empresa. Né? Entre a sobrevivência da empresa e pessoa morrendo, ora, pelo amor de Deus. Claro que os dois são muito ruins, mas vamos acudir quem está morrendo. Né? Então eu acho que, infelizmente, foi dado sempre a entender nessa última reunião que ia ter, e nós tivemos que aceitar, e concordar com o que está. E não é só o problema hoje de não ter espaço no hospital. Está tendo um problema sério com o anestésico, entende? Os hospitais não estão tendo dificuldade de conseguir anestésico, porque quando se intuba o paciente, você tem que intubar sedando ele, entendeu? E aí precisa de anestésico. Então aí complicou mais ainda, porque daí as cirurgias eletivas, que não tem nada a ver com o Covid, mas o cara precisa operar o estômago, operar o intestino, operar um monte de coisa, pedra no rim, está tudo parado, porque essas cirurgias dependem de anestésico. Então, se fizer essa anestesia, pode faltar depois para o Covid. Então, parou tudo. Esse tipo de cirurgia também há tempo. E aí vem a questão financeira dos hospitais, entendeu? Como é que os hospitais vão se aguentar? Né? Vamos supor, os que não são os principais hospitais para Covid, os credenciados, né? Os outros hospitais estão parados também, porque apesar que eles não tratam diretamente o Covid, mas eles não podem fazer cirurgia de tipo, porque tem que guardar os anestésicos para preferência do Covid. Então, uma complicação de tudo que é jeito, né? Uma complicação atrás da outra. Então, o negócio é muito sério, né? Então, nós temos que fazer, sim, um sacrifício, né? Para que as coisas melhorem, entende? Porque não é brincadeira o que nós estamos passando, é uma guerra. E uma guerra, pior é o seguinte, que numa guerra convencional, você conhece teu inimigo, você sabe a capacidade dele, você sabe a capacidade que ele tem de armamento, um monte de coisa. E você imagina por onde ele vai te atacar. Ele vai atacar aqui, tudo bem, você se prepara, né? Isso é uma guerra que não tem, você não pode imaginar, ninguém sabe por onde vem. Quando no ano passado nós pensamos que estava tudo resolvido, né? Os hospitais de campanha lá no Rio de Janeiro começaram a ser desmobilizados, não chegaram nem a ser ocupados. Acabou a Covid e tal, sei o quê, começou a diminuir, acabou, vamos desmanchar tudo aqui. De repente vem uma onda, a segunda onda, a terceira onda, estou falando em quarta onda, entendeu? Então é uma guerra que você não sabe com quem está lutando, né? Então o negócio é muito mais sério que hoje o país estivesse em guerra aí com a Argentina, entendeu como é? É muito mais sério que isso, né? Eu acho que nunca morreu tanta gente no Brasil numa guerra como está morrendo agora, né? Então, somar todas as guerras que houveram até hoje, nunca morreu esse número de pessoas, né? Então, a situação é séria, é complicada e nós temos que fazer sacrifício, sim. E vai muita gente ser machucada, quer dizer, muitas vezes não vão morrer, mas vão sair feridos dessa guerra. E esses feridos tanto aqueles que saem mal, tratam com isso, saem mal, também quem é que está sendo ferido? O comerciante, o industrial, aquele cara que está não podendo trabalhar, que vai até passar fome, são os feridos da guerra, mas daí, infelizmente, é isso. Cabe a nós que as outras classes que não estão sendo tão prejudicadas assim, sair em apoio dessas pessoas, fazer campanha, tentar ajudar esses que estão sofrendo mais. Exatamente, e como eu comentava com o Douglas antes até da entrevista, e ele falou aí sobre a questão hospitalar, é um momento em que nem classe social se distingue, né? Porque tanto hospital público quanto hospital privado estão em situações aí de colapso de atendimento, então não importa quem é rico, quem é pobre nesse momento, quem depende do SUS, quem depende de um plano de saúde, a situação é realmente de colapso geral. Então, independe aí de classe social nesse momento em relação a esse ataque do vírus. E o vírus é mutável, né? Então, a gente tem novas cepas, novos vírus mais agressivo e por isso saiu de controle em Ponta Grossa e acabou tendo que se tomar medidas mais
restritivas. Até ia comentar com você, Douglas, em relação a essa parte também das medidas restritivas, de encontro. Houve um momento em que até a CPG, naquele primeiro decreto desse mês, teve um protesto de parte dos comerciantes. Como que foi o posicionamento da CPG naquela época? Você acha que, de repente, a conversa com a presença do Robson Xavier, da Regional de Saúde, com o Dr. Rodrigo, ajudou nessa argumentação de que a saúde viria em primeiro lugar? Você acha que a presença deles nessas reuniões deixou mais clara essa situação para vocês, empresários? Sem dúvida, veja bem, teve muitas coisas, uma ação que teve de protesto dos empresários, que a notícia que veio para nós é o seguinte, que eles iam fazer protesto em frente à prefeitura, que iam queimar pneu, que iam não sei o quê, que iam fazer buzinaço, uma série de coisas. Só que é o seguinte, um dia antes, nós tínhamos tido uma reunião com a prefeita à tarde, né? E discutiu uma série de coisas, uma série de posicionamentos, a prefeita anotou e que ia tocar uma ideia para o governador e ia tentar abrandar o decreto. Tudo bem. Só que daí veio a notícia que no dia seguinte eles iam fazer esse movimento, tá? Aí é o seguinte, eu falei, olha, pessoal, a Associação Comercial não concorda com esse movimento, do jeito que ia ser feito. Buzinaço, queimar pneu, confusão. Por quê? Olha, nós tivemos uma reunião com a prefeita ontem, ela ficou de fazer alguma coisa. Vamos dar tempo. Agora, eu acho que é muita molecagem nossa ter uma reunião com a prefeita, acertar uma série de coisas que ela vai providenciar e no dia seguinte está protestando e queimando pneu em frente à prefeitura. Claro, muitos querem que faça isso. Se tu quiser, por exemplo, jogar para a torcida, é o que o pessoal quer, que eu jogue para a torcida, quer dizer, é muito fácil. Eu sair nos braços dos comerciantes, eu pegar o megafone e ficar indo na frente da prefeitura lá e ficar gritando, não queremos que feche, não sei o quê, papapá. Mas e daí? Né? Então eu digo, olha, esse protesto nós estamos fora, não ponho nós no protesto, não quero saber de CPG nesse protesto. Agora, o protesto foi totalmente diferente, que nos falaram que ia ser. Foi um protesto, puseram as faixas pretas e tal, demonstrando a dificuldade deles, a insatisfação que está acontecendo. Olha, um protesto legal, entendeu? Eu achei esse um bom protesto. Se eu soubesse que era assim, perfeitamente era. A Associação Comercial apoia esse tipo de coisa, porque não criou problema para ninguém, simplesmente demonstrou insatisfação e o problema que as pessoas estão passando. Né? Então, ótimo, né? Sem problema nenhum. Então, no começo, realmente, estava cada vez mais difícil a gente convencer o pessoal. Só que agora, como a crise aumentou bastante, o negócio ficou muito mais feio do que era, né? Então, hoje, o próprio comerciante já está mais consciente que, infelizmente, nós estamos pagando o pato, porque, infelizmente, é a nossa atividade que está mais, né? Mas não tem o que fazer, quer dizer, realmente a coisa não é fácil. E a gente começa a ver também a questão do vírus chegar mais perto, né, de nós. Claro. O comerciante perder um ente querido e, de repente, aí vê que a coisa realmente é mais séria do que se pensava. Teve aquela frase, né, que a prefeita falou, eu realmente não sei como fazer, tá? E aí a imprensa deturpou essa frase, né? E começou a dizer que a prefeita era impotente, era incapaz, despreparada, aquela coisa toda, que ela falou que não sabe o que fazer. E daí eu pergunto para você ou para essa pessoa que falou isso, ou que está criticando a prefeita, quem é que sabe o que fazer? Você sabe como fazer para resolver? Alguém sabe? O mundo sabe? Me diga um país do mundo que resolveu o problema, que soube o que fazer. Entende? Então, eu acho até isso uma covardia, entendeu? Ficar querendo jogar a culpa no prefeito, no governador, no presidente, sei lá quem for, né? Seja de direita, de esquerda, não interessa aqui agora, tá? Mas ninguém sabe o que fazer, tudo tentativas, erros e acertos até dar certo, né? Mas dizer que alguém tem uma fórmula mágica, tem que fazer assim, e assim dá certo, e Ponta Grossa não está fazendo por incompetência, opa, aí é diferente. Mas não é. Ninguém sabe, está todo mundo na mesma situação. Né? Então, nós temos que, né, infelizmente, tentar achar uma solução junta, né?
Mas não é fácil, a situação é complicada. E durante esse período a gente viu que a CPG foi bastante ouvida pela prefeita, né? E muita gente especulou que a CPG tem muito poder sobre a decisão da prefeita. Como que você comenta esse tipo de situação? Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, a prefeita está tendo uma atitude muito democrática, entendeu? Na prefeitura anterior, na administração anterior, nós pedimos por diversas vezes para participar das decisões de como fazer ou não fazer, fechar, abrir, aquela coisa toda, né? Das decisões nos decretos. E nunca nos foi permitido, entendeu? Nós queríamos participar do grupo, entendeu? Ir lá, discutir junto com o grupo, dar ideia e tal, mas nunca foi permitido. Aqui está sendo diferente, inverteu. A prefeitura teve... ela nos procurou primeiro, entende? Ligou, olha, eu quero conversar com vocês, quero saber como é que podemos nos reunir assim, assim, assado. Então ela veio nos reunir conosco. Então, veja bem, nós na verdade não temos poder nenhum, o poder é dela, e ela realmente faz o que deve. E ela poderá escutar as nossas reivindicações ou não. E muitas delas ela escutou essas reivindicações. E outras não, porque não foi possível. Paciência. Aí você pergunta, quais reivindicações ela catou? Por exemplo, esse troço dos impostos IPTU, os impostos da prefeitura e tal, nós pedimos para ela, prefeita, olha, prorroga isso aí então, porque o pessoal não está faturando, não está vendendo, tem que pagar o imposto ainda, né? Prorroga isso aí, deixa para frente e tal. E outras tantas coisas que foi pedido para ela, e ela tudo bem fez, né? Então, não é que nós temos poder, muito pelo contrário. Ela está fazendo aquilo que todo eleitor quer, que o prefeito administre com o povo, né? O prefeito está ali para resolver os problemas do povo, tá? E administrar com o povo. E é o que ela está fazendo, tá? Então, nós só temos a elogiar aí o trabalho da prefeita, que está fazendo um excelente trabalho nessa questão aí de ouvir as entidades. Não é a associação comercial só que ela procurou, teve diversas outras entidades que participaram das reuniões junto nossa, a associação médica, o pessoal do APRAS, do supermercado, e tantas outras que participaram das reuniões que ela convidou, né? Então, hoje, ficou diferente, quer dizer, as entidades estão tendo acesso fácil à prefeita quando tem coisas para discutir da comunidade. E falando sobre esse decreto mais restritivo, ele apresenta ali a questão também do transporte, ficou a cargo do empresário, no caso dos essenciais, né, que tem que ir trabalhar. Você acha que ficou viável? Como que é a tua avaliação dessas questões? Esse eu acho que do decreto um dos mais polêmicos, né, porque o transporte coletivo Mas é o seguinte, hoje ficou de que as empresas que vão buscar os funcionários em casa. Então tem um monte de van parada por causa das escolas que não estão funcionando, tem um monte de ônibus também que transportava para as empresas. Então esses empresários que contratem essas pessoas, essas empresas, para trazer seus funcionários. Cada comerciante se preocupe com o seu funcionário, tá? Ele que vai buscar, ele faça alguma coisa. É sacrifício, é custo, não é custo, com certeza é custo. Mas não tem outra coisa. Agora, uma coisa interessante também, transformar o Vale Transporte em dinheiro vivo. Então, em vez de empresário dar o vale para o funcionário, de dinheiro. Daí ele, com os 2, 3 colegas da mesma empresa, ali se juntam, vamos pegar um Uber, vamos, e vão de Uber. Entendeu? Porque daí eles têm o dinheiro na mão para pagar o Uber, né? Não é o Vale Transporte. Eu achei uma coisa interessante também, né? Porque daí é menos gente dentro de um carro, ventilado, assim por diante. Agora, infelizmente, claro que a empresa de ônibus vai sofrer uma barbaridade, e eu acho que isso aí é uma judiação realmente, mas vai sofrer como todos os outros estão sofrendo também. Não é só eles que estão fechando, tem muita gente fechando, né? Agora, aqueles ônibus apinhados de gente, um fungando no cogote do outro ali, e daí falam em espaço de um para o outro, 5 metros, mas como estão lá amontoados, né? Claro que ali é o foco de contaminação, né? Então, aquilo realmente tinha que acabar, como o jogo de futebol tem que acabar, como tantas outras reuniões, igreja, por exemplo, uma missa cheia de gente. Não pode, infelizmente, outros padres que me desculpem, mas não pode, né? Aquilo ali é uma fonte de gente fechada numa igreja respirando, né?
Então, certas medidas ela sempre nos atendeu, né? E ela demonstra assim um bom interesse, tanto que nós fizemos diversas reuniões até fora de hora, fora do dia, como domingo à noite e tantas outras, né? Porque hoje a prefeita está assim que pensa em Covid 24 horas. E não pode ser diferente, não é diferente para ninguém. Ninguém queria estar no pelo hoje do prefeito, do governador, porque a coisa não é fácil. Outra coisa, veja bem. Claro que o que mais impacta num político é a simpatia do povo, certo? Ele quer a simpatia do povo, é o que mais o político quer voto, né? Agora me diga o seguinte, o que complica mais, o que deixa um político mais antipático para o povo? É um Covid. Ora, a hora que Covid, um lockdown. A hora que decreta lockdown, o povo fica, né? E outra coisa, ele perde duas coisas no mesmo tempo. Ele perde a simpatia do povo, que é a coisa mais importante para o político, e perde também o faturamento. O pessoal deixa de produzir, deixa de faturar, deixa de pagar imposto, tá? Essas lojas, tudo que fecha, tivesse trabalhando, estavam recolhendo imposto, tudo para. Então ele perde os dois lados, ele perde a arrecadação e perde a simpatia do povo, né? Então, quando um governador tal decreta um lockdown, eu acho que isso aí foi muito bem estudado, muito bem pensado, entendeu? Para decidir se realmente funciona ou não. Tem gente que não, lockdown não adianta nada, tem um monte de gente que fala isso. Agora, para um governador chegar no momento de decretar isto, é porque ele tem pesquisas muito fortes, tem argumentos muito pesados, consistentes, para dizer que o lockdown ajuda, não resolve, ajuda a diminuir o problema. Então essa é uma questão, né, realmente que ficou aí, digamos, entre a cruz e a espada, né, fica entre essa questão de decisão. Até o que o Douglas comentava aí da questão do transporte, né, vi nas redes sociais um relato, né, de pessoal querendo oferecer carona para as outras pessoas. É legal, só que se você for oferecer carona, ofereça para o teu núcleo, digamos, para quem está dentro da tua empresa, que é o núcleo de relacionamento. Porque se você for oferecer carona para uma outra pessoa de outro núcleo de relacionamento, você vai pode perpetuar o vírus em vários núcleos. Então, fica essa dica, se alguma pessoa for dar carona, você dê uma carona para o pessoal de relacionamento seu, para fechar esse vínculo, né, e que não perpetue o vírus. Então, por isso que foi feita a medida do transporte coletivo, justamente para não passar o vírus em vários núcleos, né? O funcionário de uma empresa passa por de outra, e vai passando para diversos núcleos familiares, isso vai se perpetuando. Então, é uma questão aí também que o pessoal precisa se atentar, e por isso foi tomada a medida lá em relação ao transporte coletivo, que é complicada também, mas que se viu necessária nesse momento. Douglas, em relação, até já comentava antes, mas fazer essa pergunta aqui no ao vivo. Pós-lockdown, né? A gente não sabe, pode ser que lá no dia 28, um pouquinho antes ali de finalizar esse decreto, ele precise ser prorrogado. Mas existe já algum plano, já existe alguma coisa em relação à CPG de como será o pós-lockdown? Porque não vai abrir tudo de uma vez, né? Olha, outro dia perguntaram para a prefeita assim, o senhor me garante que daqui 7... Tudo bem, vamos fechar mais 7 dias, mas o senhor me garante que depois abre? Entende? E esse pós-lockdown é como já foi comentado, o negócio são muitas variáveis que até chegar ao pós-lockdown, primeiro você tem que ver em que situação ficou o mercado, né? Qual o tamanho do estrago que fez no mercado, qual as maiores dificuldades que eles vão ter dali para frente para resolver. E aí, à medida que foi aparecendo os problemas mais sérios, a gente vai tentando interferir de um jeito ou de outro. Claro que um dos problemas que eu acho que vai ser grande é crédito, é o financeiro, né? O pessoal ficou sem faturar, teve que pagar funcionalismo, um monte de outras coisas, né? Então esse vai ser um dos problemas mais sérios. Agora, tentar prever o que nós vamos fazer tudo após o lockdown, para mim hoje eu acho que, sabe, até me perguntaram outro dia, escute, eu falei, essa pergunta, já me perguntaram, eu digo, essa pergunta é o seguinte, que eu faço para você. Escuta, estou pensando em lidar com dólar. Você me garante que o dólar vai subir ou vai baixar? Quem é que garante? Não
tem como, é muitas variáveis, né? Então ninguém garante isso. Agora, eu queria tocar num assunto que é o negócio seguinte, da prevenção, entendeu? Então é o seguinte, hoje diversas cidades já estão usando a ivermectina, desculpe alguns termos técnicos que eu não... Né? Cloroquina, entendeu? E outros produtos que está resolvendo o problema do coronavírus. Resolvendo. Não é simplesmente amortizando, é resolvendo. Desde que pegue no começo. Essa é a condição. Pegue no começo. Resolve. Tem mais de 80 prefeituras no Brasil que estão fazendo isso. Tá? Citando algumas aqui como exemplo, Cascavel está fazendo, Toledo está fazendo, Itajaí aqui em Santa Catarina está fazendo. Ou seja, o famoso kit, entende? O famoso kit, que é o ivermectina, vitamina D e tem, se eu não me engano, não sei se é cálcio ou alguma coisa parecida. Tá? Esse kit, tá? Se dado no início dos sintomas, tá? O cara começou com aquele sintoma famoso, uma gripinha, uma dor de cabeça, não sei o que, toma o kit. Tem resolvido, ele mata o vírus, tá? Ele mata o vírus, tá? Só que é o seguinte, pô, mas por que não fazem isso? Primeiro é o seguinte, é remédio de pobre, custa baratinho, barbaridade. As indústrias não ganham dinheiro com isso, a grande indústria, tá? Farmacêutica, não ganha dinheiro com isso. Tá? A grande indústria quer que a coisa continue acontecendo assim e só dependa das vacinas, que só as vacinas resolvem. Tá? Claro, depois que chegou num certo estágio da doença, só as vacinas resolvem. O kit não resolve mais, só as vacinas, depois de um certo estágio. Agora, não vamos deixar chegar nesse estágio. Vamos fazer isso antes, preventivamente. Né? Então, esse kit está sendo usado em mais de 80 municípios. Né? Esse kit mas acontece o seguinte, para distribuir esses kits e aplicar esses kits, a associação comercial não pode fazer isso por lei, a prefeitura também não pode, nenhuma entidade pode, a não ser a associação médica dos municípios. É só eles que têm esse poder de indicar e fazer esse trabalho com a comunidade. Tá? Em todas as regiões que nós estamos falando, que eu falei, sempre foi via uma associação médica. Tá? Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós já tivemos diversas reuniões com a Associação Médica aqui de Ponta Grossa. O presidente, que é o Dr. Chico Barros, Francisco Barros, é o presidente da Associação Médica. Inicialmente ele estava assim meio preocupado e tal, mas já comprou a briga, entendeu? Já achou que realmente isso aí vai ajudar muito. Tá? Essas cidades que nós falamos aí, que estavam estourando 100% dos hospitais entupidos, estão com 50% dos hospitais e estão baixando dia a dia, entendeu? Então, a grande parte dos médicos aqui de Ponta Grossa já são a favor, tem muitos contra ainda, mas tem muitos a favor. Agora, o que acontece é o seguinte, isso aí, as reações adversas que pode ser, não tem nenhuma, o pessoal estão tomando por conta, ninguém teve reação adversa nenhuma, entendeu? Mas eles ficam ameaçando que isso aí tem reação adversa, que faz mal para outras coisas, porque você não dá lucro para o laboratório, é baratinho demais, entendeu? Então, eu queria pedir mais uma vez aqui, para a Associação Médica de Ponta Grossa, tá? Que convença mais médicos a entrar nessa campanha. A Associação Comercial está à disposição de ajudar a comprar esses kits, entendeu? Financeiramente, trazer esses kits, trazer esses remédios para nós atender a população.
Então, eu estou muito otimista na questão desses kits, entendeu? Estou muito otimista, porque dia a dia você pega no celular, é direto, aqui, ali, notícia de prefeitura que está fazendo isso, aquilo, aquele outro, isso aí está resolvendo o problema. Tá? Então, eu acho que esse é um trabalho, eu estou com uma expectativa muito grande nesse trabalho de nós lidar com os kits aqui em Ponta Grossa. Tá? Eu acho que vai ajudar muito a comunidade, vai ajudar muito as pessoas. Mas temos que ter aí o apoio da Associação Médica, que eu entendo que vai ser tranquilo, claro, nem todos são a favor, e isso vai ser sempre assim na vida inteira, né? Mas eu te pergunto o seguinte, né? Se alguém dizer assim, genericamente para você, foi descoberto o remédio para curar câncer, o que você vai pensar com isso? Que o câncer não tem mais problema, que tem um remédio que cura. Até hoje não tem nenhum. Você não pode dizer isso, né? O câncer está resolvido. Câncer de seio das mulheres. Tá? Antigamente, o que morria de mulher por causa de câncer de seio. Daí descobriram que se pegar no comecinho, resolve. Então a mulher faz as mamografias da vida lá, vê que tem um câncerzinho aqui e tal, resolve. Morreu. E quantas mulheres já morreram de câncer de seio antigamente? Mas por que aconteceu isso? Porque pegaram no comecinho. Isso aí, a maioria das doenças é assim. O câncer, se você pegar no começo... Eu tive câncer, tá? Tive câncer de próstata 4 anos atrás. Peguei no começo. Estou aqui, eu são e salvo. Entende? Agora, quando eles dizem que a ivermectina então não funciona, porque eles querem dizer que quando o cara está lá morrendo no hospital, não adianta dar ivermectina para ele. Realmente, daí não adianta mais mesmo. Daí ele vai morrer mesmo. Porque o ivermectina, daí nessa situação, não resolve. Mas se ele tivesse dado lá no comecinho, teria resolvido. Porque todos os remédios são assim. Se você deixar a doença se alastrar no teu corpo para depois iniciar o tratamento, não tem remédio que acuda, né? Então, eu não sei se porque isso é coisa nova dessa doença, que as Anvisa da vida não se preocuparam a fazer um estudo mais específico para ver se pega no começo e tal. Mas uma coisa é certa, a ciência é mutável. Essa ciência nossa da medicina, graças a Deus, ela é mutável, porque senão que ela está evoluindo, ela tem que evoluir. Não é como ciências exatas, tem ciências e tem ciência. Ciência exata, o que é? Matemática, física, desenho, isso é ciência exata. Isso aí há 100 anos é a mesma coisa. 200 anos. Daqui 2000 anos, 2 mais 2 vai ser 4. E ninguém vai mudar isso, entendeu? Então isso chama-se ciências exatas. Agora a ciência da medicina, graças a Deus, ela não é exata, porque ela vai evoluindo, né? Por exemplo, eu passei a vida inteira sem poder comer ovo à vontade, porque problema de colesterol. O ovo dá colesterol, não sei o que e tal, e puta, tá bom. De repente, o ovo deixou de ser vilão e passou a ser herói. Hoje, eu, Douglas, como 6 ovos por dia. 4 de manhã cedo, quente, mais na salada, mais não sei o que, tá. Eu fiz o colesterol outro dia, tranquilo, beleza, sem problema. Então as coisas mudam. Então não dá para dizer assim, não, a ciência falou, tá falado. Não, não é assim. Tem alternativas, tem meandro, não é uma ciência exata. E o caso da ivermectina é isso aí. Aplicado no começo, funciona. E isso que eu estou afirmando aqui, eu não estou afirmando eu, Douglas, porque eu não entendo nada de medicina, eu sou engenheiro civil e sou agricultor. Não entendo nada de medicina. Eu estou falando o que os médicos falam. Os médicos que nós consultamos falam. Mata o vírus no início. Tá? Então, e assim é a vida, né? Eu sou agricultor, gasto 6 milhões por ano só de fungicida, herbicida e coisa que eu tenho que pôr na lavoura, para ela ficar bonita e tal. Se eu puser errado na data errada, no dia errado, ou seja, o pezinho de mato está assim, eu tenho que aplicar. Se eu esperar 15 dias, ele está assim, não pego mais. Posso gastar 10 milhões que não resolve mais. Eu tinha que ter gasto quando ele estava assim, daí ficou tudo bonito. E assim é a vida sempre. Você tem que pegar no começo. Então essa é a diferença da ivermectina. E voltando então ao assunto economia, Douglas.
A gente sabe que nessa questão econômica, Ponta Grossa, pela primeira vez agora, que adotou de fato uma medida bem restritiva, né? Lá no começo tinha adotado há um ano atrás, exatamente um ano, né? E agora novamente um fechamento quase que total, só deixando os essenciais. Durante o ano não teve fechamento, mas lógico que sempre houve aquela restrição de circulação, aquele receio. Quanto tempo você estima, a CPG estima, para uma recuperação econômica, você vendo aí o cenário de Ponta Grossa? A gente sabe que Ponta Grossa, tendo saldo de empregos positiva, muito puxado pela construção civil, né? Que inclusive agora nesse decreto não está como essencial, então nem a construção civil pode funcionar. Então, quanto tempo uma retomada econômica você poderia estimar? Isso vai depender muito de como a doença, né, afetou os fornecedores, né? Esse porque, veja bem, hoje não tem máquina agrícola, entende? Não tem máquina agrícola. É tudo para daqui 8 meses, 6 meses, porque não tem material, não tem aço, não tem como... A matéria-prima, no cimento é a mesma coisa. Eu estou construindo lá, mas agora quando você compra cimento e ferro, não tem. Então, a programação que você tinha de terminar uma obra em tal época, mesmo terminando o problema do Covid, não vai resolver no dia seguinte, porque você vai levar um tempão até para repor tudo as matérias-primas de muitas indústrias que precisavam. O caso nosso aqui, da nossa sede de ação comercial, que estava indo de vento em popa, né? Agora, deu uma freada, daí eu fui lá cobrar do empreiteiro. Não tem, o concreto acabou, não tem, eu estou pedindo, eu tinha uma cota de tanto, eles diminuíram, aquela coisa toda. Tá? Então, isso aí vai depender muito de ver o tamanho e quanto vai durar esse lockdown, né? E quanto vai durar essa crise, para depois, então, a gente ver qual o tamanho do estrago, tá? Porque é a mesma coisa perguntar, escute, nós estamos em guerra, perguntar, escute, e depois da guerra, o que vamos fazer? Bom, depende do estrago que a guerra fizer. Vamos terminar para ver de que tamanho nós ficamos, para aí qual é as atitudes que vamos tomar. E ia te perguntar aí também, já chegando aí ao final da nossa entrevista, existe aí alguma previsão de algum auxílio para empresários por parte da administração pública, seja municipal, estadual, federal, que vocês estão esperando para os empresários, ou você não vê perspectiva de auxílios? Olha, diretos? o que pode ser, na parte do público, é a prorrogação de financiamentos, entendeu? Que o cara tinha tomado, tinha vencimento, vamos prorrogar, né? A possibilidade de dar novos financiamentos às empresas, né? Questão de tributação, prorrogar a tributação, talvez até diminuir alguma tributação, né? Seria coisa assim que o poder público podia fazer, né? E é por aí, eu acho que coisa vai ter que acontecer. Agora, nós temos que aguardar para ver o que né? É difícil você descrever o que vai fazer para ajudar se você não sabe nem o que a pessoa vai precisar, né? Então, quanto para frente, é muito complicada a previsão. E para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse de repente um recado aí para o empresário, especialmente aquele pequeno empresário, aquele que está com dificuldade, está com incerteza, né? O que você pode passar aí de mensagem para o empresariado, para o comerciante, que nesse momento hoje inicia esse lockdown e que de repente está passando por esse momento de incerteza para nós encerrarmos a entrevista. Tá, bom, no que diz, eu só queria voltar um pouquinho no que diz respeito à ivermectina, né? Eu acho que a grande mídia está fazendo um desserviço para a comunidade, entendeu? Porque eles querem desfazer essa ideia da ivermectina, porque foi inicialmente o presidente, e daí tem a questão política e tal, aquela coisa toda. Eles querem desmoralizar isso. Mas, na verdade, não é. Então, eles estão fazendo um desserviço. Eu estou dizendo o seguinte, eu diria que eles estão sendo até criminosos nesse momento. Porque, por um interesse político, eles não querem saber se vai acudir gente ou não vai acudir gente. Eles querem o caos e ficam projetando isso. Bom, voltando ao teu assunto, o que nós vamos precisar fazer para o empresário? Pessoal, olha,
Infelizmente, vocês estão sofrendo, nós estamos sofrendo, uns muito mais, uns um pouco menos, mas todo mundo está numa dificuldade danada, todo mundo está num sofrimento muito grande. E aí vem aquela ideia, né? Não há mal que sempre dure e não há bem que nunca acabe, né? Vocês vejam o exemplo de uma Alemanha pós-guerra, um Japão pós-guerra, o que são hoje, né? Então, tudo depende da perseverança nossa, da nossa vontade de lutar, de não se entregar e de ter esperança que as coisas vão melhorar. E com certeza as coisas vão melhorar, tá? Peço desculpa aqui pela associação comercial não poder fazer mais do que está fazendo, né? Estamos tentando cada vez mais diminuir os impactos que está acontecendo, mas isso tem um limite também. E a gente está indo hoje até agora nos limites que nós temos. Mas vamos em frente. Fé em Deus e seja o que Deus quiser. Obrigado. Obrigado, então, Douglas, pela sua presença aqui, pela disponibilidade, né, de vir aqui até a sede do Diário dos Campos, né, conversar com a gente. E eu agradeço a você que acompanhou, né, a live. Vai estar disponível na íntegra no nosso Facebook, nas redes sociais, plataformas digitais e também no site dcmais.com.br. Nós vamos seguir acompanhando aí a questão de lockdown, das medidas restritivas na cidade, a questão de dificuldade hospitalar, dificuldade da circulação do vírus, né? Questão econômica também. E a gente pede aí que as pessoas compreendam que o momento, né, é bastante complicado, que quem tiver a disponibilidade de tomar a vacina também se vacine, né, possa vacinar para diminuir aí a agressividade do vírus, né? O vírus vai estar aí, mas a vacina diminui essa agressividade, né, para que esse processo se agilize e essas incertezas, tanto na saúde quanto em relação à economia, elas diminuam, né, esse tempo de incerteza e que tudo se torne mais rápido e volte à normalidade o quanto antes. Agradeço a todos que acompanharam, continue com a gente, continue acompanhando o dcmais.com.br e também as nossas redes sociais. Até a próxima.